muito a maneira como este nosso governo está enfrentando uma pandemia dessa magnitude. Isso aqui é Estados Unidos, basicamente, mas a gente vê que existe claramente aqui um predomínio entre os hospitalizados de pessoas acima de 65 anos, longe dos de 50 e 64, que por sua vez está longe do entre 18 e 50 anos. Abaixo de 18 anos, você vê que não muda muito. Então, a idade é um fator predominante na gravidade, na hospitalização desses pacientes. E aqui é basicamente a projeção dos cenários pós-pandemia. E uma das coisas que a pandemia de Covid fez foi simplesmente derrubar todos os modelos que nós criamos para tentar explicá-la. Então, na realidade, aqui, picos e vales, um pico com a queda rapidamente, aquela coisa mais lenta, e nós subvertemos isso de cara. O Brasil ficou no pico durante 6 meses, teve um vale extremamente rápido, e agora estamos subindo para os picos novamente, e provavelmente vamos ficar muito mais tempo lá, porque a situação está absolutamente saindo do controle. Eu estava vendo há pouco o noticiário, e a gente vê várias cidades já com esgotamento, colapso de leitos de UTI. Então, na realidade, essa é uma situação que vai perdurar, principalmente porque não tem vacina no momento. E sem vacina, ou com vacina no ritmo tartaruga que nós temos, nós vamos ter a disseminação das variantes, dos mutantes que são absolutamente mais rápidos na infecção e provavelmente, pelo menos alguns deles, mais letais. Então, isso é trágico e vai acontecer provavelmente nos próximos tempos. Bom, nós já sabemos que ele acomete o organismo inteiro, né? Os sintomas geralmente vai ser entre 2 dias e 2 semanas após a exposição, e isso faz, inclusive, duas coisas. Primeiro, confunde com todos os diagnósticos. Qualquer infecção viral que nós vemos aguda pode ser COVID. Eu, hoje, por exemplo, só pelo protocolo de vacina que nós estamos conduzindo, eu fiz 6 teleatendimentos hoje à tarde. E todos os tipos de... Três já saíram os resultados. Há uma confusão de sintomas com qualquer outra coisa. Você pensa que é só uma rinite e Covid, e você tem uma doença que parece uma pneumonia bacteriana e Covid, então é um pouco complicado, às vezes, você fazer a diferenciação. E muitas vezes você deixa de lado outras possibilidades de diagnóstico pensando só em Covid, por esse mimetismo, e você acaba perdendo. Saiu há pouco o relato de um caso no Paraná, onde uma meningite bacteriana aguda foi tratada como Covid e o paciente morreu. Isso aqui é um dado interessante, porque mostra no Reino Unido os sintomas mais comuns: tosse, febre, falta de ar, fadiga e depois o resto, confusão, tal, vai descendo, e basicamente essa tríade, com esse quarto colocado aqui, é o responsável por 60% dos sintomas observados nos pacientes com Covid. Nós fizemos um levantamento e segmento no Hospital das Clínicas de 2.500 funcionários, testamos todos para a Covid e acompanhamos mais aproximadamente 500 casos que teve lá. E, na realidade, na avaliação que nós tivemos de todos os pacientes internados, que eram pacientes do hospital que desenvolveram Covid e foram internados por outra razão, chegaram lá com Covid, ou funcionários, e, de novo, tosse, febre, mas não tanto falta de ar. Tosse, febre, dor de garganta eram os sintomas mais comuns em nosso meio. E aqui algumas coisas que logo no início se apareceu na China. Anormalidades na radiografia, você vê que pouco menos de 60%, quando você vai para a tomografia, bate em 80% a 90%. Células, leucócitos baixos, linfócitos geralmente abaixo de 1.000, plaquetas sem muita alteração, PCR muito elevada, D-dímer muito elevado, dehidrogenase às vezes elevado, às vezes não, e eventualmente TG8 e TGP um pouquinho aumentados também. E essas eram as características do primeiro grupo de pacientes, em torno de 1.000 e poucos pacientes, lá 2.000 e poucos pacientes na China e Wuhan. E aqui começa a complicar, porque quando você vai para a tomografia, você vai ter 60% a 90% dos pacientes têm uma tomografia consistente com o Covid antes do PCR. E muitas vezes esses dados também mostram outros achados. E aqui talvez seja a primeira oportunidade onde quem é muito rápido no gatilho começa já a dar antibiótico ao paciente, porque além do tradicional vidro fosco, se pode ter consolidações, tudo mais, que não significa necessariamente infecção bacteriana. Mas muitos pacientes que a gente vê já começam a receber
antibióticos a partir desse quadro inicial, e que muitas vezes é só o resultado da infecção viral. Então, quando essas infecções se tornam mais aparentes, primeiro, nós podemos ver aqui, esse é um modelo proposto para a suscetibilidade para infecção bacteriana. O vírus vai levar a uma reação imune, uma resposta imune sistêmica local com aumento de interferon, principalmente tipo 1, 2 e 3. E é importante notar que boa parte dos quadros graves que a gente observa de pacientes com COVID tem problemas na produção ou na ativação de genes que liberam interferon. As proteínas responsáveis pela liberação de interferon, os indutores de interferon, estão bloqueados nesse paciente. E um outro estudo publicado na mesma edição da Science, em setembro, mostrou que boa parte dos pacientes graves apresenta autoanticorpos. 10 a 15% dos pacientes têm autoanticorpos contra interferon. E interferon é a base da resposta. Então, na realidade, isso explica porque alguns pacientes descem a ladeira rápida e faz aquela tempestade de citocinas, inflamação difusa, porque eles não têm uma resposta imune adequada. Aumenta a produção de muco, perda de função ciliar, morte septelial celular, citocinas anti-inflamatórias, tentando bloquear esse processo. Mas você soma-se a isso desbiose de trato respiratório. Você vai ter mais firmicutes, pneumococo e estáfilo, mais probactéria como Moraxella pseudomonas, mais a Cinetobacter. Você vai ter desbiose intestinal, que é outra coisa importante, com aumento de proteobactérias, hemófilos, Moraxella de novo, Klebsiella e Bacteroidetes, e queda de firmicutes, que aqui são os germes do bem lá no intestino. E queda também da população de bactérias anaeróbias. Isso tudo vai levar a alterações na resposta imune pulmonar, com redução da atividade e função neutrofílica e macrofágica, redução da inflamação e do recrutamento de células, e isso gera um ambiente extremamente favorável para a infecção bacteriana se desenvolver. Vamos ver aqui uma comparação com a pandemia de influenza A que nós tivemos em 2009. E, na realidade, alguns dados são interessantes aqui quando a gente vai ver essa observação. Por exemplo, infecções respiratórias bacterianas adquiridas na comunidade nos primeiros 2 dias de admissão. Os pacientes tinham mais idades co-infectados, tinham mais gravidade, a parte SOFA mais alta do que os não co-infectados, foram mais para a ventilação mecânica e, na realidade, ficaram mais dias na UTI. Moral da história, infecção bacteriana contribuía, obviamente, para aumentar a permanência na UTI. Quando a gente vai ver agora em Covid-19, em Wuhan, lá na China, o que nós temos aqui, por exemplo, uma coorte retrospectiva de 354 pacientes, de 116, só 3 tinham co-infecção viral e 20 tinham co-infecção bacteriana. E, na realidade, quando a gente vai ver as bactérias mais comuns aqui, os mais prevalentes, a Acinetobacter coli e Candida albicans, não bactéria, mas um fungo aí associado. E quando a gente vai ver a severidade da COVID e a co-infecção, a gente vê que a co-infecção aumentava realmente a gravidade da COVID, quando a co-infecção tinha a queda de linfócitos importante, você tinha um aumento também de gravidade, e quando isso era associado com o nível de D-dímero, isso também aumentava a gravidade desse paciente. Então, com a infecção, nesse estudo foi associada com um pior índice de gravidade da COVID-19 na regressão de Cox, principalmente em pacientes com linfopenia e D-dímero elevado. Quando a gente vê também, comparando a SARS-CoV-2 com influenza A e B, as coortes, estudo retrospectivo no Reino Unido, 2019 e 20, a gente vê que os pacientes com COVID, 9% tinham cultura positiva, hemocultura, mas bacteremia verdadeira só em 3,3%. No grupo de influenza, cultura positiva, 6%, 1,5% bacteremia verdadeira. Então, na realidade, basicamente um pouco menos, mas não houve diferença significativa em pacientes em relação à cultura positiva no sangue com COVID e quem tinha influenza nesse grupo. E as infecções bacterianas ainda, os desfechos desses pacientes. A taxa de positividade e cultura foi similar entre os grupos. Entretanto, nenhum paciente com COVID foi co-infectado com influenza ou vírus sincicial respiratório, e o risco de morte, quando ele tinha cultura positiva para bactéria ou fungo, não foi diferente dos que não tinham na realidade.
Aqui já na corte espanhola, com 1.000 pacientes aproximadamente, a gente vê comparando quem não teve infecção com quem teve com a infecção, na verdade, a idade era maior em quem teve com a infecção, não teve diferença de sexo, comorbidades, duas coisas importantes, e duas doenças que causam imunossupressão já prévia, doença renal terminal e câncer. Então, esses pacientes tinham realmente um risco maior de superinfecção. Além disso, eles tinham PCR mais alto, ferritina mais normal, linfócitos não tinha diferença entre os grupos e DHL também não tinha diferença nesses grupos. Então, na realidade, o único marcador inflamatório que parecia diferente era o PCR. E aqui, novamente, nessa mesma corte, os de taxa de hospitalização, a mediana de permanência hospitalar foi maior no grupo de co-infectados, a taxa de admissão na UTI foi maior, mas a permanência na UTI não variou, foi muito parecida entre os dois grupos, e a mortalidade foi ligeiramente maior para o grupo co-infectado comparado com os monoinfectados, os que não tinham co-infecção bacteriana. Quase que não dá diferença estatística. Doutor Briggs, Então, deixa eu pedir licença, desculpa. Talvez a sua conexão está falhando um pouco, talvez desligar a câmera para ver se melhora o áudio, por favor. ok, vou fazer isso aqui. Chegou a falhar de modo significativo nos slides anteriores ou Deu para deu para entender. seguir? Deu para seguir. Ok. Vamos ver então um pouco do manejo atual não terapêutico e os cuidados de suporte. Bem, isso aqui são recomendações do NIH nos Estados Unidos da OMS. A OMS diz que casos suspeitos isolados, você tem que fazer isolamento, obviamente, tratar sintomas, educar pacientes, tudo bem, aquele beabá que a gente já sabe. O NIH não muda muito. Aqui, basicamente, monitorar de perto pacientes mais, comunicantes mais velhos e não iniciar anticoagulantes ou terapia antiplaquetária para prevenir fenômenos tromboembólicos, a menos que o paciente já tenha indicação disso. Quando a gente pega os pacientes moderados, começa a ter algumas coisas interessantes. Primeiro, monitorar de perto doença pulmonar, já que ela pode progredir rapidamente. Administrar antibióticos empíricos e suspeita de pneumonia ou sepsis. Mas aqui tem um dado que a gente não vê esses pacientes e desescalar ou parar tratamento se não houver evidência de infecção. O que eu tenho visto e vi discutido muito com vários colegas, na realidade, é justamente parar o antibiótico. Isso é um escalonamento persistente. Uma vez que começa, você vai terminar no fim de linha lá, quando não tem mais o que fazer. E, na realidade, você não vê uma tentativa de você analisar friamente os casos e ver se realmente o paciente tem infecção para descalonar ou parar o antibiótico. Isolamento, avaliação inicial, aqui, marcadores inflamatórios, lembrar que o PCR é super importante nesse caso, a gente vai falar um pouco mais adiante, e as outras medidas que vocês estão, obviamente, sabem isso de trás para diante. Nos pacientes mais graves, a pneumonia grave, o tratamento, além das coisas que nós já sabemos, oxigênio, suplementação, monitorar a deterioração, cuidado com fluidos, mas aqui, co-infecção, que é o que interessa para a gente. Administrar antibióticos empíricos em uma hora da avaliação inicial, baseado em julgamento clínico, fatores do paciente e epidemiologia local. Conhecimento das culturas de sangue antes do microbiano seria ideal. Então, você saber se a cultura foi positiva ou não. E, de novo, aqui, aquela coisinha difícil de fazer. Avaliar diariamente para desescalonamento de antimicrobiano. Então, este é o ponto que talvez a gente fale mais. Porque o que eu vejo no dia a dia é que você começa e a partir daí é só escalando. Não melhora, ao invés de pensar que aquilo pode não ser bactéria, não melhorou porque não tinha que melhorar mesmo. Bom, tome mais antibiótico. Aquele limite não tem muito mais o que fazer. Bem, para pacientes críticos, na verdade, de novo a mesma coisa. Use antimicrobianos empiricamente pelo período mais curto possível, descalonando assim que você tem evidência, não tem evidência de infecção ou que o paciente seja clinicamente estável.
Evite o uso de antimicrobianos se a suspeita de infecção bacteriana não é muito consistente. Isso, novamente, seria o alerta principal nessas situações. Esse é um gráfico que vocês também provavelmente sabem de trás para diante, das situações onde se indica uma intervenção com base em evidências. Na fase de resposta viral, onde você tem sintomas constitucionais, linfopenia, não tem muita coisa que se faça, não é claro. Nessa fase pulmonar 3A, 3B, onde você vai ter já dispneia, hipóxia, imagens radiológicas, você pode usar remdesivir. E aqui já começa a resposta inflamatória sistêmica dos pacientes. Nessa fase hiperinflamatória, quando você já vai ter aqueles marcadores todos alterados, é que você vai poder, dexametasona começa a pegar essas duas fases, e na realidade, oxigênio também começa a partir dessa linha aqui a ser claramente benéfico para o paciente. Lembrar que o remdesivir, se a gente tivesse aqui, não temos, não serve em pacientes graves. Ele é só para pacientes moderados, porque previne essa evolução, mas não funciona claramente em pacientes já com quadro grave estabelecido e, portanto, mesmo onde ele é disponível, não é utilizado. Bem, quais são as mensagens principais disso que nós colocamos aqui agora? O que é que a gente poderia dizer? Co-infecções e superinfecções de infecções virais são quadros clínicos bem conhecidos. Mas estudos são necessários porque a gente não entende ainda a frequência e impacto clínico dessas infecções secundárias. Os dados clínicos sugerem que elas são relativamente raras, tanto adquiridas na comunidade quanto as hospitalares, embora raras quando acontece uma superinfecção hospitalar e ser associado com pior prognóstico e maior mortalidade. Veja que aqui não inclui as adquiridas na comunidade. Infecção bacteriana de comunidade não altera, aparentemente, o desfecho desses pacientes. Então, esses são dados importantes. E vamos falar um pouquinho do tema principal de uso de antibióticos. Eu começaria dizendo que alguém falou, pandemias vão vir por aí, a próxima pandemia já está aqui. Isso eu peguei de uma página do Medpage agora no mês passado, que é muito interessante, porque ele disse que a próxima pandemia é uma pandemia silenciosa, que é a pandemia de resistência bacteriana. Então, na realidade, nós vamos ver aqui a resistência por beta-lactamase ao longo do tempo. Então, a gente vê como era raro aqui até 90, 95, até 2000. E depois ela dispara e nos últimos 5 anos faz uma curva extremamente acentuada. Então, na realidade, isso mostra a gravidade dessa situação. E olha o tempo para desenvolver resistência das bactérias. Tetraciclina, érito, vanco, anfotericina, meticilina levou, em média, 21 anos para desenvolver resistência. Isso na década de 40 do século passado. Já nos anos 70, cefalosporina, azithromycin, ciprofluconazol, você vê que levou, em média, 13 anos. Nos anos mais recentes, em nosso século, levocapsofungina, dapto, ceftarolina, ceftazidime avibactam. 1 ano. Então, ele está sempre alguns passos adiante da gente. E cada antibiótico que nós criamos, mais rapidamente ele perde, porque as bactérias têm armas extremamente potentes e aperfeiçoadas a cada vez que nós utilizamos inadequadamente esses antimicrobianos. E aqui o ponto de vista de 2020 no Clinical Infectious Diseases compara a pandemia de Covid com a pandemia de resistência antimicrobiana. 100 milhões até agora de Covid. 65 milhões anualmente de resistência. Aqui a gente precisa usar distanciamento e máscara. Aqui, prescrição judiciosa e melhor cuidado com os animais, que é outra fonte de uso de antibiótico inadequado. Mortalidade, 2 milhões até agora. Aqui, 812 mil anualmente. Então, basicamente, a gente vê que, na realidade, você pode ter um número de mortes muito maior do que nós estamos vendo nesse caso aqui. Esse outro estudo dado aqui do Emerging Infectious Disease, ainda está basicamente online, mas o desenvolvimento de resistência em pacientes com Covid.
Eles descreveram a disseminação rápida de MDR, bactérias gram-negativas MDR, em pacientes com coronavírus, em maio e junho do ano passado. O que é que eles encontraram com fatores de risco para isso? Doença crítica, alto uso de antibiótico, dupla ocupação de quartos, ou seja, ausência de isolamento, e modificação das práticas preventivas. Um dado interessante é que tem alguns artigos que mostram que a excesso de lavagem de mãos até que nós tivemos que fazer com o Covid levou a um aumento de seleção bacteriana resistente a alguns desinfetantes que utilizamos, inclusive. Este outro estudo, que também foi publicado agora no fim de janeiro, ele avalia o consumo de microbiano durante a primeira onda de Covid. E aqui, basicamente, na UTI, os dados mais evidentes: ceftriaxona, carbapenêmicos, daptomicina, azitromicina e linezolida, todos aumentaram significativamente. A conclusão: um aumento no consumo de antimicrobiano durante a primeira onda de Covid foi notado especialmente na UTI. Disponibilidade de protocolos atualizados e vigilância de antimicrobianos, programas são essenciais para melhorar esses desfechos. Isso aqui ele faz uma pergunta. Na realidade, também, isso não está nem publicado ainda, é um pré-proof. Existe uma necessidade para prescrever tanto antibiótico em paciente hospitalizado? Eles avaliaram 200 e poucos pacientes, 78% estavam tomando antibiótico. E o desfecho foi mais desfavorável em pacientes que estavam usando antibiótico, 3 vezes mais mortalidade do que os pacientes que não usavam. E aqui eles disseram que antibióticos foram frequentemente prescritos, entretanto, receber antibiótico não foi associado com melhor desfecho, tanto depois de ajustar para o score de propensidade, aquele score de risco, basicamente, que esses pacientes têm, propensity score. Então, na realidade, o tiro aqui pode ser pela culatra, mais antibiótico significa pior desfecho para os pacientes. E eu fui revisar essa literatura para essa apresentação, tinha um monte de artigos, mas eu estou pegando só os de janeiro para cá, para vocês terem uma ideia de como isso está evoluindo. Este aqui é exclusão de bactérias, com infecção bacteriana na COVID, usando marcadores inflamatórios e resposta a antibiótico. Fizeram um modelo de regressão logística, incluindo aqui o leucograma e a variação de PCR. E, na realidade, eles encontraram que um leuco acima de 8.200 células ou uma queda de PCR que foi identificada em 94% dos casos de pneumonia da comunidade e excluíam infecção bacteriana em 46% dos Covid. Então, eles propõem que, na paciente com Covid, se você não tem um leucograma basal muito elevado, se você não tem uma queda relacionada ao antibiótico, você introduziu com antibiótico e você não tem uma queda no PCR, no dia seguinte, isso praticamente exclui infecção co-infecção bacteriana e, portanto, deveria ser uma indicação de que você não tem co-infecção naquele paciente e você devia suspender o antibiótico. Este outro também agora de janeiro. Característica de pacientes com COVID, com co-infecção bacteriana, admitido para o hospital, lá a partir da unidade de emergência. Então, eles encontraram nesse estudo uma baixa taxa de bacteremia em pacientes admitidos com infecção confirmada por COVID. Em pacientes hemodinamicamente estáveis, antibióticos rotineiros não são adequados, não são úteis. Então, na realidade, novamente confirmando aquela relativa baixa frequência de infecções bacterianas, o pouco impacto que os antibióticos podem ter no desfecho desses pacientes. E essa aqui é uma meta-análise que eu achei importante trazer, porque eles avaliaram quase 7.500 estudos, incluíram 154 na análise final. Então, uma meta-análise extremamente potente. Antibiótico, 30.000 pacientes. Prevalência de prescrição de antibiótico, 75%, igual que nós vimos lá atrás. Co-infecção bacteriana, 8%. Ou seja, 90% desses pacientes aqui estavam tomando antibiótico sem ter necessidade, em 31 estudos. Conclusões: 3/4 de pacientes com COVID recebem antibiótico, e essa prescrição é muito maior do que a prevalência estimada de infecção bacteriana. E, portanto,
você tem o uso desnecessário de antimicrobianos. E aqui, olha aqui, na realidade, o que eles veem de os mais prescritos: quinolonas, macrolídeos, beta-lactâmicos, com inibidor de beta-lactamase, cefalosporinas, beta-lactâmicos, vancocarbapenêmico, tetraciclina, oxazolidinona e outros. Então, basicamente, macrolídeos, aqui a azitromicina provavelmente, quinolonas, beta-lactâmico, inibidor e cefalosporina disparado contribui para a maior parte desses problemas. Outro estudo mais recente: preditores de infecção bacteriana adquirida no hospital, superinfecções fúngicas. E esse foi um estudo prospectivo. O que é que predizia a superinfecção? Colonização intestinal por enterobactéria resistente a carbapenêmico. Ou seja, só em pacientes internados há bastante tempo, 16 vezes mais. Ventilador de agentes imunomodulatórios, principalmente tocilizumab e citinib, aumenta em 5 vezes. PCR na admissão elevada, aumenta quase 3,6 vezes. E tratamento prévio com piptazo, quase 3 vezes de maior risco de superinfecção. Então, aqui, usar uma penicilina de amplo espectro com inibidor de beta-lactamase aumenta 3 vezes o risco de superinfecção nessa população. E aqui os dados desse estudo. Nos primeiros dias aqui, você vai ver basicamente que enterobactérias são a maioria, entre 8 e 30, você já tem isso, os multidrugos resistentes. Você já tem um crescimento de gram-negativo não fermentadores e flora mista, e depois de 30 dias a gente continua tendo enterobactérias não fermentadores, flora mista, e aparece já aqui alguns em maior proporção, como enterococo e mesmo fungo, 7%. E aqui, basicamente, na análise multiada, o que dizia o aparecimento dos C6, ventilação mecânica, 6, PCR e aqueles dados que eu citei lá no início para vocês, foram significativamente associados com superinfecção. Então, quando a gente usar antibióticos na COVID, quando você tiver uma suspeita consistente de infecção bacteriana, e aí eu friso a palavra consistente, porque você vai achar que tem infecção bacteriana. Então, você tem que usar raciocínio clínico, ver também aqueles característicos que nós falamos, leucograma elevado, PCR alto, isso no momento basal, senão, mas lembrar que se você introduz bactéria ou antimicrobiano, avalia rapidamente. Se você não cair PCR, por exemplo, provavelmente você não está tratando nada. E, na verdade, a ideia é suspender a importância. A gente vê que quando você compara tratamento de miocárdio, impacto da aspirina, streptokinase, cai 3% da mortalidade, o antibiótico que menos provoca queda na mortalidade foi de pele, partismole, 10%. Mas chega a 60% infecções cerebrais, 75% endocardite, por exemplo. Então, é um impacto que pouquíssimas coisas na medicina, com tratamentos, têm uma resposta desse. Mas eles também têm a semente de sua própria destruição. Seleção natural, basicamente, funciona maravilhosamente bem com bactérias. E, na realidade, você vai ter simplesmente uma coisa muito... As sensíveis, bactérias sensíveis vão sobreviver e vão morrer, e as bactérias resistentes vão ser selecionadas. E elas vão se tornar a maioria. Simples assim. Isso já tem alguns séculos desde que esse barbudinho aqui falou essa história. E isso se tornou hoje uma questão de segurança nacional. Na realidade, os Estados Unidos colocam a resistência bacteriana como a terceira maior risco à segurança nacional, depois de bioterrorismo e guerra nuclear, porque os riscos são imensos e, na realidade, nós temos poucas armas. Os antibióticos lançados mais recentemente, aqui alguns deles, você vê que a grande maioria foi modificação de drogas antigas. Você tem ceftarolina, cefalosporina, moxia, nolona, você tem pouquíssimas drogas novas. E elas acrescentam, muitas vezes, pouco em termos de eficácia para tratar as infecções mais graves que nós temos.
Então, nós estamos enfrentando uma onda dessa natureza. E isto somado àquela outra onda que é o Covid agora. O CDC, isso aqui já tem, esse slide está ligeiramente desatualizado, tem alguns anos que eu peguei esse slide, mas ele é absolutamente atual e os números pioraram. 90 mil mortes atualmente nos Estados Unidos, anualmente, por infecções multiresistentes. E as superbactérias, obviamente, são um problema hoje que assusta hospitais no mundo inteiro e os programas de saúde pública em qualquer país do mundo. Só para pensar o impacto disso, o governo britânico, em 2014, superbactérias podem causar um aumento de 10 milhões de mortes ao ano, daqui a pouco, 2050. A gente pensava que 2020 estava longe, 2050 está chegando já já. Custo estimado só é 100 trilhões de dólares. Então, na realidade, isso é um problema de saúde pública que afeta diretamente a economia dos países afetados. Então, política de restrição dos microbianos provavelmente são a única maneira que nós temos de enfrentar esse tsunami. E, na realidade, quando a gente vai prescrever antibióticos, são questões muito básicas. Existe necessidade de usar antibióticos? No Covid é fundamental. Você tem evidências consistentes de infecção bacteriana, tem que droga é mais adequada. Dose, frequência de administração e duração. Às vezes parece básico, mas a gente vê muitas vezes. Eu gosto de brincar dizendo que você deve usar antibiótico por via oral, por via parenteral, mas nunca por via das dúvidas, como muitas vezes acontece. E segundo, se você usa antibiótico, está funcionando? Se não está funcionando, será que você tinha que estar usando antibiótico? É aquela questão do PCR. Se o PCR não cai a partir do primeiro, segundo dia, você tem que pensar que não está funcionando. Se não está funcionando, pode ser que aquilo não tenha a ver com antibiótico. Pode ser que aquilo seja infecção viral que você esteja tratando, tentando tratar com antibacteriano. E os fatores que afetam a emergência, basicamente, o uso inapropriado e abuso de antibióticos está na ficha número 1, está no pole position dessas questões aqui, associadas às outras características todas que vocês estão vendo nesse slide. O efeito quando você tem um antimicrobiano ativo é absolutamente previsível. Você tem sensíveis que vão morrer, os resistentes vão ficar. É um efeito colateral, bystander. Você reduz a colonização habitual daquele local, vai ter supercrescimento de invasores. E os clones sensíveis são substituídos por clones resistentes. Isso é o que nós temos a microflora indígena no cólon. Anaeróbios obrigatórios são 99% da população. Quando nós damos antibiótico, você vai ter uma colonização intestinal com uma flora completamente diferente que se dissemina para o ambiente por nossas mãos, inclusive coloniza outros pacientes e vai causar infecção, basicamente. Você tem, por exemplo, quando você faz esse arrasa quarteirão no intestino do paciente, você possibilita que enterococo, resistente a vanco, se instale, clostridium, gram-negativos e cândida. Não por coincidência aqueles bichinhos mais difíceis que a gente tem de tratar no dia a dia nos pacientes mais graves. E aí aquela pirâmide é invertida. Se era assim, anaeróbios obrigatórios vira assim. A população original é reduzida a 1%, e a grande maioria da população ali vai ser basicamente aqueles invasores que são selecionados porque foram resistentes ao que você utilizou anteriormente. Então, a causa da disseminação de cepas resistentes, basicamente, é a eliminação seletiva por uso de antimicrobianos. Você elimina os patógenos sensíveis, induz resistência a algumas bactérias que têm genes arquivados e são induzíveis por antibiótico, principalmente cefalosporina de terceira geração. É raro ter mutação genética, pode acontecer, mas você vai ter sempre recolonização por cepas resistentes. Na natureza não existe vazio ecológico. Alguém sai, o outro ocupa o lugar rapidamente. Então, resistência bacteriana, normalmente você vai ter uma bactéria sensível, pode sofrer mutações, e você pode ter uma bactéria resistente. E você pode pegar uma bactéria resistente que troca material genético com uma sensível e leva à resistência. Então, ele empresta esse kit aqui, plasmídio, transposons e outras armas químicas que ele tem para inativar antibióticos, e a boazinha aqui vira um bichinho do mal. E, na realidade, as pessoas seguem
As cepas resistentes, de modo geral, na natureza, são raras, mas eliminada quem sobra, os bad guys. A população que estava ali, em minoria absoluta, passa a ser maioria e o estrago começa a partir daí. Então, para prevenir isso, você tem que cortar esse ciclo vicioso. O patógeno vai levar a infecção, que vai levar ao uso antimicrobiano, vai levar a resistência e você vai ter um patógeno resistente. Se você previne infecção, você evita que ela vai acontecer. Se ela acontece, diagnosticar e tratar efetivamente, comprovando o germe, usando o menor impacto possível, você vai otimizar o uso de antimicrobianos, você vai prevenir a resistência a ser transmitida e você volta a ter um patógeno sensível. Então, você pode escolher o ciclo vicioso ou o ciclo virtuoso. E, na realidade, o controle de infecção basicamente se resume a isso. Isso é uma capa de Newsweek de 10 anos atrás ou mais. Fim da era das drogas milagrosas, porque elas não são mais efetivas contra as bactérias mortíferas que nós enfrentamos. E cada vez, como eu disse, que a gente inventa uma droga nova, reengenharia de alguma droga, você vai ter uma bactéria que descobre rapidamente como inativar aquilo. Então, nós não vamos ganhar essa luta nunca. As bactérias estão aqui 500 milhões de anos, muito, muito, muito mais do que a gente, portanto, elas sobrevivem muito mais do que a gente e tudo que a gente inventar. Então, uso responsável e inadequado seria a principal recomendação. Você tem que usar um agente antibiótico ativo contra o que você quer tratar, mas com baixa propensão para resistência. E você vai ter que evitar abuso e utilização de drogas, principalmente, por exemplo, carbapenêmicos. Menor espectro focado e antibióticos com menor propensão de gerar pressão seletiva. Muitos anos atrás, o CDC lançou 12 etapas de prevenção de resistência microbiana em adultos hospitalizados. Então, primeiro, você fazer aquela prevenir infecção, retirar catéter, localizar patógenos, vacinar profissionais, diagnosticar e tratar. Então, praticar controle antimicrobiano, usar especialistas, infectologistas bem treinados de preferência, dados locais, não me interessa o hospital A ou B, me interessa o hospital que eu estou trabalhando, e dentro do hospital me interessa a UTI que eu estou trabalhando, por exemplo. Pode ser diferente da enfermaria que está ali do lado. Tratar infecção, não contaminação. Tratar infecção, não colonização. Evitar drogas como o vanco, que fazem um estrago em termos de seleção de resistência. Interromper terapia após a cura ou após você comprovar que não tem infecção. Isolar o patógeno e interromper a cadeia para prevenir transmissão. Essa política salva vidas, reduz morbidade, reduz custo, toxicidade, ou seja, faz com que o paciente que a gente faça. Ele vá para casa em segurança, o mais rápido possível, com o menor. Nós vemos hoje um certo abuso na combinação de antibióticos. E, classicamente, as únicas indicações de você combinar antibióticos é quando você tem alta carga microbiana ou alta frequência de mutações. A gente vê duas situações clássicas para isso, para usar HIV e tuberculose. Em infecções bacterianas, você não precisa normalmente fazer essa combinação. Mas a terapia empírica pode ser um gram positivo, pode ser um gram positivo negativo. Você tem que racionalizar essa escolha para que você não faça aquela política rasa-quarteirão e faça o surgimento daquela população multiresistente. Então, o mau uso de antibióticos significa prescrever desnecessariamente. Por outro lado, às vezes, você esperar demais num paciente crítico, usar amplo espectro, quando você podia usar o espectro menor, ou num paciente que precisa de amplo espectro, você fazer um espectro muito reduzido, dose maior ou menor do que necessária, duração longa ou curta demais, e muitas vezes você desprezar o resultado de cultura. Chega uma cultura com sensibilidade, você continua mantendo lá, porque tem que estar ganhando, se mexe. Não é bem por aí. Pelo contrário, tem que mexer para ganhar melhor de goleada. Isso aqui é só para lembrar que erros médicos é uma causa crescente de óbitos. Na realidade, o uso de antibiótico é uma causa frequente de erros médicos. E esse cartoon aqui diz basicamente os desfechos que a gente pode esperar de um paciente onde você comete um erro na condução do caso. E lembrar que, muitas vezes, esse erro é justamente a introdução desnecessária de antimicrobianos num paciente que não tem infecção bacteriana. E, nesse caso, você pode estar preparando, em vez de ir para o pós-operatório, e para o pós-ópis aqui, que
exatamente o desfecho que nós queremos evitar. Informação útil e podemos discutir tudo isso que falamos agora. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Tobias, pela excelente apresentação e bem embasada e com referências bem atuais. E acho que foi muito proveitoso para nós. Eu vou abrir agora, temos 40 participantes, então um número de participantes muito bom. Então quem quiser se manifestar ou pelo chat, ou então pode abrir o áudio e se manifestar. Eu vou começando aqui, eu estou fazendo uma provocação, isso eu já tinha dito antes numa discussão nossa, e a impressão que dá é que quando a gente lê os relatos históricos da influenza, e aí da influenza de 18, e na época as autópsias mostravam que as pessoas morriam muito de infecção bacteriana, de pneumonia, então, e aí tinha aquele conceito de influenza muito bem disseminado de infecção copatogênica, onde a influenza causava uma lesão no epitélio ciliar e aí saía arrastando os estreptococcus, pneumonia e hemófilos que eventualmente estavam ali. E já na COVID parece que não, né? Parece que ela se apresenta como COVID, só COVID per si mesmo, e a resposta inflamatória associada à COVID. Então, e não se justifica tanto esses Rocephin e azitromicina que a gente vê logo de largada. E aí, com o tempo, esses pacientes com COVID são internados, são invadidos, e aí começam a usar aquela terapia espiralar ascendente, né? O Rocephin vira Tazocin, que vira Meropenem, que vira Meropenem mais tarde. E aí a flora vai sendo eventualmente substituída, e aí já tem uma teoria de que a mucosa intestinal com receptor de ECA é destruída pelo próprio COVID, e aí a gente começa a ver as infecções secundárias por gram-negativos e eventualmente até cândida, como você falou nas suas referências, né? E aí, então, uma infecção que era viral e somente viral per si, começa a dar agora, com o tempo de internação e exposição a antimicrobianos e a destruição da mucosa pelo próprio vírus, a infecções secundárias por gram-negativos, e aquela referência que eu achei muito interessante, que desde o começo, né, a prevalência de gram-negativos em detrimento de pneumococo, né? E, então, é bem interessante isso, mas é bem assim, na lição de que a gente tem que usar racionalmente antimicrobianos, mas no começo, então, onde a gente vê o COVID, só COVID mesmo, acho que a gente tem que realmente parar com esse Rocephin azitromicina de logo de largada para todos os pacientes, né? Eu acho que esse é um comentário bem pertinente, porque, na verdade, isso é quase um carimbo que a gente vê. Como você disse, você fim azitromicina. Agora, eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto, para quê? Mesmo que você fosse pensar em antimicrobiano, um paciente que está chegando, ele tem germe de comunidade. Por que azitromicina, por exemplo, num caso como esse? A não ser que achem, que aquele grupo que acha que a azitromicina combate Covid. O que hoje eu acho que qualquer pessoa minimamente informada sabe que não há nenhum benefício em relação a isso. E, então, são combinações que parece que se produzem espontaneamente. Então, você tem alguém começa esse tipo de protocolo e se espalha com facilidade porque alguém fez, porque alguém está fazendo, e você não para raciocinar, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou dando para esse paciente? E eu coloquei uma coisa ali, isso que quem já trabalhou comigo aí, por exemplo, a Mailu, o pessoal que estava aí no início conversando, sabe que uma das coisas que eu sempre coloco, o efeito de beta-lactano, cefalosporina de terceira geração, na seleção de germes resistentes. Eu acho que é uma droga que eu não utilizo em terapia empírica. Se eu for usar, eu prefiro usar, por exemplo, cefepime, porque tem uma barreira genética maior para a resistência. Classicamente, os estudos com desrepressão de genes, de indução de Klebsiella, por exemplo, geração de beta-lactamase espectro ampliado, foram feitos com ceftriaxona. E você não observa esse resultado com cefepime, por exemplo. E aí você coloca uma outra droga que tem um potencial de efeitos adversos, inclusive de sinergismo nessa seleção de resistência, que é a azitromicina, que não serve para absolutamente nada na situação como essa. Aí não funciona. Aí você mesmo disse, vai para a piperacilina. Vocês viram que, pelo menos em um estudo ali, piperacilina eleva em 3 vezes o risco de um germe multiresistente com um risco maior de morte no final. Então, não tem muito sentido você escalando automaticamente. Pelo contrário, eu tenho feito o contrário exatamente para dizer, olha,
vamos tirar isso aqui. A semana passada, a gente teve um caso lá nas clínicas de um paciente extremamente grave que vinha nessa escalada. Aí fui discutir com o residente esse caso. Aí, analisamos todos os detalhes. Esse paciente não tem evidência de infecção bacteriana. É doença de base. Mas ele está muito grave. Eu digo, exatamente, ele está muito grave. Mas eu estou agravando mais a situação dele se eu crio uma situação onde ele vai ter uma infecção por um MDR. Já está tendo. Daqui a pouco ele vai ter. Vou suspender tudo e observar. Paciente com febre o tempo inteiro. Aí ele voltou 2 dias depois e disse, doutor Brits, eu saí daqui piscando na realidade. Eu achei que o senhor estava fazendo uma maluquice tirando daquele paciente. A paciente está bem, a febre desapareceu. Eu digo, ele está fazendo febre por droga. Então, isso não é incomum. Então, na realidade, a gente tem que parar de pensar que antibiótico, primeiro, é antitérmico. E segundo, que antibiótico é ansiolítico para o médico. Porque quem toma é o paciente, e o efeito colateral vai ser visto no paciente. Então, na realidade, eu vejo muitas vezes a pressão de antimicrobiano como se fosse uma garantia. Eu estou me cobrindo na realidade. Na verdade, você está descobrindo o seu paciente quando você introduz antimicrobiano, principalmente drogas com esse potencial de desastre colateral que acontece, sem uma racionalidade. E aí ele dá 2 pistas. Eu achei muito legal aquele artigo, fiz questão de trazer, porque ele dá 2 pistas claras. Se você tem leu comentado, PCR aumentado, ótimo, tem uma boa suspeita de infecção bacteriana. A gente sabe que COVID pode ter PCR aumentado sem infecção, tudo bem. Mas se ele chegou com aquele quadro, é uma boa suspeita. Deu antibiótico, 48 horas, não tem uma queda significativa de PCR, pare e pense 2 vezes. Provavelmente ele não tem infecção bacteriana. Tira o antibiótico, vamos observar. Paciente internado, a menos que ele esteja instável, você pode fazer uma observação 24 horas dele. Não tem nenhuma razão para você ter pressa em fazer essa prescrição de antimicrobiano. Eu tinha aquele artigo também, daquela do PCR em 48 horas, que eu achei interessante como ter mais uma ferramenta, e baseado nisso eu vou dar um depoimento de que a gente tem procalcitonin lá no hospital já há algum tempo, né? Alguns meses que a gente vem usando, e a teoria da procalcitonin é muito bonita, né? Assim, a diferença entre bacteriano e viral, a correlação entre a titulação e a gravidade, quanto mais grave, choque, maior o nível. Então, a teoria é muito bonita. Quando você vai para os estudos, mais ou menos, alguns estudos demonstram realmente que benefício, outros que você não consegue racionalizar tanto antimicrobianos. E quando você vai na prática, e aí que bagunça tudo, né? A gente vê lá na prática que não é tão bonito assim, né? Então, cada um de nós aí da equipe pode dar um depoimento em relação a isso. Mas, e aí vem um grande mas, na COVID, na apresentação inicial, parece que funciona. Então, isso corrobora os estudos chineses iniciais, onde a PCR era um pouco elevada na atividade, na fase inflamatória da COVID, mas a procalcitonina sempre muito baixa, e é isso que a gente tem visto lá. Então, assim, é uma ferramenta a mais na COVID, me parece, na apresentação, uma procalcitonina baixa, e aí talvez associar isso a não uma queda de PCR em 48 horas, isso dá uma segurança muito grande para suspender antibiótico. Então, assim, eu só queria dar esse depoimento em relação a essa experiência nossa, que acho que são poucos os lugares que tem procalcitonina de rotina para coletar sistematicamente os pacientes, como felizmente a gente tem lá. Bom, eu acho que eu já falei bastante. Alguém tem algum comentário? Eu acho que, infelizmente, como você disse... Eu queria parabenizar o Dr. Carlos, não conhecia, muito prazer, Clarissa. Gostei muito da sua aula. Clarissa. Foi muito interessante, e eu me vi, assim, durante a pandemia, nessa situação desde o início, eu sempre fui aquela pessoa que suspendia antibiótico de todo mundo que chegava com Covid. E todo mundo, assim, inclusive, muita farmacêutica clínica virava para mim e falava, doutora, você suspendeu Rocefin e azitromicina, tem certeza? Então, assim, você vê que o mundo conspira para você prescrever antibiótico. Eu olhava assim, ele não tem infecção bacteriana, tem Covid, vou suspender. Então, mas, assim, isso é alguma coisa que eu observo que é bem do infectologista mesmo, a gente ir lá e bater o pé firme que não tem infecção bacteriana e vai. Mas muita gente fala que é questão de coragem, mas eu acho que é muito questão até de você entender a respeito da doença e você ter segurança de quando precisa ou não o uso de antibiótico. Tive um professor que falava disso bastante, que a gente observa a mentalidade do médico ativo. Então, até os próprios pacientes, as pessoas tendem e o próprio médico, ele se sente muito melhor em achar que ele está ativo. Então, o fato dele estar prescrevendo alguma medicação para o paciente faz ele achar que está cuidando mais e o paciente se sente mais cuidado.
Então, é meio que um ciclo vicioso de o paciente querer um cuidado a mais, o médico achar que está cuidando, e isso aí também vai interferindo aí nessas prescrições de antibiótico, porque eu também já vi muita gente prescrevendo e usando tempos excessivos e desnecessários de antibiótico aí por conta da Covid. Perfeito. Eu acho que é exatamente esse o cenário que você colocou aí. E é muito mais fácil colocar antibiótico do que não colocar, porque você segue a onda, segue a boiada. Mas, na verdade, tem uma palavrinha que eu amo, que na realidade eu uso sempre na minha prática, tento passar para os alunos e para racionalidade. Você tem que trabalhar com racionalidade. Então, infecção bacteriana tem suas características, infecções virais têm suas características. Tem momentos que você não vai ter certeza, e aí você tem que avaliar o quê? O paciente está grave, pode esperar. Se não pode esperar, você está autorizado e deve, é aquele caso. Você não pode retardar antibiótico numa situação como essa. Mas se ele está tranquilo, tem condição de esperar e avaliar com calma aqueles marcadores todos e a própria evolução do paciente, faça isso, investiga antes de puxar o gatilho do antibiótico, porque no mínimo você vai poupar eventos adversos, custo na conta do paciente, tudo bem, alguém, o convênio que paga, tá. Não existe almoço grátis, isso é a coisa básica, alguém sempre paga essa conta. E geralmente nós todos pagamos e não sabemos disso. Então, na realidade, você vai evitar tudo isso e vai evitar um dano colateral. Uma coisa que eu acho que é super importante, eu costumo dizer muito, é que antimicrobianos é a única prescrição, a única intervenção médica e não se restringe ao paciente que você faz. Ele vai afetar toda a comunidade. Qualquer coisa que você faz uma cirurgia, é o paciente. Você faz um implante, é o paciente. Mas quando você faz antibiótico, você não está atingindo só o paciente, você está atingindo todo o ambiente. É aquele dano colateral que eu falei. Porque o que você faz no paciente vai ser replicado para o ambiente. E aí é o desastre que nós temos, é a pandemia que nós estamos, visível que nós estamos enfrentando. Exatamente, muito legal. Doutor Edson levantou a mão. Doutor Edson, senhor com a palavra. Boa noite. Como vai, Brice? Parabéns pela aula, nunca mais lhe vi. Como vai? Pois é. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu coordeno um serviço desde a emergência. Eu vejo pacientes que vêm pela emergência com sintomas leves a moderados e pacientes na terapia intensiva, extremamente graves, em ventilação mecânica. E eu vejo que nos pacientes em terapia, essa história de não iniciar a Rocefin e a azithromicina, a gente está totalmente de acordo. Desde o início eu não entendia e hoje, um ano depois, eu já tenho uma opinião claramente negativa dos pacientes que a gente admite com quadro clássico inicial de Covid, independente da imagem dele até. A imagem eu acho que serve como separação de outras, ajudar na construção diagnóstica em relação a outras patologias. Mas o que me chama, o que me tira o sono, porque minhas unidades estão vivendo essa emergência de patógenos multiresistentes também. Já tínhamos, obviamente, mas agora aumentou. Sem dúvida, é o paciente crítico. É aquele paciente onde as variáveis inflamatórias elas são muito alteradas no momento da piora da doença, onde o tempo de internação hospitalar, o grau de utilização de dispositivos já nos confere um risco de infecção adquirida no hospital. A superlotação das UTIs, quando eu digo superlotação de UTIs, eu não digo ter mais pacientes do que leitos previamente estabelecidos, mas ter mais pacientes graves, muito graves, para a equipe de saúde tratar, a equipe de saúde dimensionada como estava para uma UTI no modelo antigo, ou seja, sem dúvida, as precauções de infecção, de controle de infecção adequadas não serão totalmente, e não são totalmente obedecidas.
nós vemos também aquele paciente, os critérios de diagnóstico, como eu disse, as provas inflamatórias se alteram, e outra, o SOFA desses pacientes, que é um critério que a gente usa para iniciar antibiótica, uma variação de SOFA positivo de 2 pontos ou mais. Muitas vezes esses 2 pontos são só pela piora respiratória, que às vezes é o COVID. É a evolução típica da SARA de pneumonia viral, com suas características específicas de COVID. Então é muito difícil. O que eu, como intensivista, tenho dito às equipes que coordeno, que trabalho, são: você está do lado do infectologista, porque aquela visão que se batia, o paciente é grave, a responsabilidade é minha, o desfecho é meu. Muitos slides que você mostrou aí, e alguns que eu já tinha visto antes, mostram que isso não é verdade. O desfecho, às vezes, não se altera ou até piora com o uso, vamos dizer assim, mais abrangente de antibióticos. E nós precisamos da ajuda um do outro para parar antibiótico em alguns pacientes. Não só aquele que melhora rápido, que não deve ser infecção, melhora em 1, 2 dias, ele melhora clinicamente, que eu digo, ele melhora os parâmetros ventilatórios. Esse cara não deve ter infecção. Ou que não melhora nunca. Mas, principalmente, a gente usa antibiótico por muito tempo em pessoas que não vão sobreviver. E, se forem sobreviver, não vão ser pessoas no sentido de não vão sair do hospital. Isso a gente tem condições de saber. E a gente precisa, eu acho que toda a equipe médica, os intensivistas, os assistentes, os infectologistas, abordar esse ponto. Aqui o antibiótico não vai mudar nada, vai virar mais um biotério, desculpe a palavra. Então, essa interação terapia intensiva CCIH, ela precisa mais do que nunca, nesse momento, ser bem simbiótica e bem frequente. É quase que um pedido do intensivista, porque nós estamos precisando desse apoio, diagnóstico mais rápido, culturas mais rápidas, para termos também naqueles pacientes que eventualmente podem melhorar com antibióticos, conforme também você mostrou a eficiência do tratamento quando bem indicado, a gente poder ter decisões mais bem documentadas. Mas eu tenho visto e temos sofrido muito com o que você citou. Mais uma vez, parabéns pela aula e muito obrigado pelo prazer de lhe ver de novo e de lhe ouvir de novo. O prazer foi meu, Edson, e eu acho que, na verdade, você sintetizou muito a dificuldade que tem-se numa situação de terapia intensiva. Nós sabemos disso, não é simples para quem está ali no dia a dia com aqueles pacientes, simplesmente segurar a ansiedade e, às vezes, a tendência de colocar por inércia até o antibiótico. Mas, como você disse, eu acho que quando você trabalha junto com infectologia, com a CCH, discute as alternativas e possibilidades, isso facilita muito o trabalho. Eu acho que essa parceria, como você sabe, é sempre uma coisa proveitosa para ambas as partes, e devia ser mandatória, porque não dá para viver hoje. E lembrar, hoje nós aqui ainda vivemos numa pré-história de diagnóstico, por exemplo. Então, quando você pega um país desenvolvido, por exemplo, com recursos, você tem técnicas moleculares, você tem arrays que faz diagnóstico com sequenciamento genético da bactéria em 2 horas. Eu estou com equipamento lá no hospital, manter ele lá definitivamente, porque é algo surreal para o dia a dia, que a gente fica 5 dias esperando a cultura, esperando o antibiograma mais detalhado. Então, tudo isso pode contribuir para que a gente otimize essa prática. Mas o básico que você colocou aí é justamente essa parceria com a infectologia, com a terapia intensiva, para que juntos encontrem os caminhos mais racionais para a condução desse caso. Um receio que eu tenho é que, porque a gente sempre viu essa lacuna de novos antimicrobianos para Gram-negativos, né, de um tempo, os Gram-negativos, a emergência de resistência foi muito rápida, como você mostrou no slide, e os novos antimicrobianos não seguiram, né, e de um tempo para cá começou a se correr atrás, né, o FDA começou a lançar uma série de facilidades, e aí a gente viu novos beta-lactâmicos e novos inibidores de beta-lactamase, a gente viu novos antimicrobianos não beta-lactâmicos, como o cefderocol, e, né, novas classes diferentes. A gente vivia até então a ditadura dos beta-lactâmicos.
Então, a gente começou a preencher essa lacuna, né, de um tempo para cá. Por mais que esses antimicrobianos cheguem muito lentamente ao Brasil, né, só chegaram 2 praticamente aí, mas estava se preenchendo a lacuna, e agora o risco de se perder tudo isso muito rápido, né, e essa lacuna se alargar novamente, né. Eu acho que, se você olhar, você nem colocou, nós estamos trabalhando com pouquíssimas drogas novas. Classe nova nem se fala. O ceftriaxone, por exemplo, foi uma coisa nova, porque muda um pouco o conceito, mas você não tem muita coisa. É reengenharia de drogas antigas. Drogas novas demoram para ser produzidas. Classes novas é muito complicado. E tem uma coisa, antibiótico é um investimento que não dá retorno para a indústria. O antibiótico, para ser desenvolvido, eles partem mais. Basicamente, isso eu aprendi no meu contato com a indústria farmacêutica, visitei algumas fábricas de antimicrobianos fora do país, por exemplo, então eu aprendi muito sobre isso. Eles partem de uma premissa, eles testam em média 10 a 15 mil compostos para chegar a um potencial lançamento no mercado. Isso leva em torno de anos, às vezes. Segundo, para você fazer um antibiótico desse, hoje tem um custo estimado em torno de 3 bilhões de dólares. E antibiótico é um uso restrito. Você vai usar, a gente usa cada vez menos, então 5 dias, 7 dias, e ponto. É diferente de um antipertensivo, de um antidiabético, de uma estatina, a vida toda. Então, o retorno para a indústria é muito baixo. E é por isso que antibiótico, inclusive, quando lança é caro, porque tem que pagar o custo lateral. O lançamento, o marketing, isso tudo. Então, quando você soma tudo isso, você tem um cenário que, primeiro, é difícil você produzir drogas novas. Classes novas, então, mais difícil ainda. E segundo, não compensa financeiramente para a indústria. Eles preferem investir em produtos de vida longa. O que quer dizer o quê? A chance de nós termos drogas novas no futuro próximo é muito pequena. Tem uma possibilidade aí com peptídeos, por exemplo, que você vai beber um antibiótico, uma coisa diferente, uma abordagem nova, que você pode utilizar aquilo direto na bactéria, interferir sem que você promova esses estragos, por exemplo, mas ainda estão na prancheta, você não vai ter muita chance de ter isso num curto prazo aí, mesmo que funcione tudo bem. Então, a gente tem que poupar um pouco que nós temos, porque senão daqui a pouco nós não temos nada. Chega uma delas resistente a tudo, nós não temos o que fazer. Vamos esperar ela dizimar a população sem qualquer possibilidade de interferência. Certo. Pessoal, alguém tem mais algum comentário, pergunta, dúvidas? Eu queria agradecer a doutor Brito, né, por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que eu não poderia ter escolhido uma pessoa melhor para falar sobre isso. E é sempre um prazer, né, doutor Brito, assistir suas aulas e poder compartilhar do seu conhecimento. E sempre sabe explorar tudo muito bem, muito objetivo, muito claro, e não deixa espaço para dúvidas. Muito obrigada, por mim e para toda a equipe, né? Obrigado a você pelo convite, Mai.